Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. A ASI BB assinalou esta semana, na passada terça-feira, 9 anos de prisão. 9 anos de prisão são 3.285 dias. 3.285 dias por ter bebido um copo de água de um poço. Por causa disso, ela foi acusada de blasfémia. Por causa dessa acusação, foi condenada à morte por enforcamento. Há 3.285 dias que a ASI BB luta pela sua vida e há 3.285 dias que a Fundação AIS luta pela sua libertação. Lágrimas e sorrisos, lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Antes da notícia de abertura do nosso programa, vamos lembrar, e na verdade nem é preciso lembrar isso a ninguém, que está a decorrer na Rússia o Campeonato do Mundo de Futebol e que nós, Fundação AIS, damos muita importância. Se o futebol mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo, deve ser também usado para mobilizar-nos para esta missão fundamental de apoio aos cristãos perseguidos no mundo, à Igreja que sofre. A Fundação AIS leva isto tão a peito que resolveu fazer, a nível internacional, uma seleção, como se fôssemos mesmo entrar no campo de jogo. Uma coisa a sério. Temos guarda-redes, defesas centrais, avançados, treinador e tudo. Lá mais para a frente já vamos ver quem são esses 11 magníficos. Para já e para abrir o apetite, vamos ver um pequeno filme que nos mostra como o futebol é tão contagiante. Agora sim, depois deste outro campeonato, vamos então à primeira notícia do programa de hoje. Na semana passada demos conta da preocupação por parte de alguns países, nomeadamente de Portugal, de Inglaterra e dos Estados Unidos, para a situação que se está a verificar no norte de Moçambique, com uma onda de ataques extremamente violentos, aparentemente levados a cabo por grupos extremistas muçulmanos. Estes ataques, que tiveram o seu início em outubro passado, têm ocorrido numa região que corresponde à Diocese de Pemba, província de Cabo Delgado. E o Bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, tem-se mostrado, Catarina, extremamente preocupado. Sim, de facto, esta falta de segurança, esta insegurança que se vive nesta região está a deixar muito preocupado o Bispo Dom Luís Lisboa, que já classificou estes ataques como bárbaros e que está a provocar a deslocação de milhares de pessoas e o abandono de várias aldeias também. Num comunicado enviado na semana passada para a Fundação AIS, o Bispo de Pemba afirma que tem visitado as populações e que se sente haver um clima de insegurança muito grande. Sim, ele de facto diz-nos isso, que há de facto um grande clima de insegurança, que é generalizado por toda a região e que particularmente quem tem sido mais afetado por este clima de insegurança são de facto os mais pobres. E o Dom Luís Pemba, nesse comunicado que o Paulo agora nos referiu aqui, ele diz mesmo que as pessoas já vivem com tão pouco e agora, com esta situação, acabam por perder ainda o pouco que têm devido à onda de violência que estão a viver. Neste documento, o prelado faz referência ao envolvimento de jovens nestes grupos armados. Sim, precisamente. E segundo o Bispo, ele diz que alguns dos jovens envolvidos nestes ataques estão a ser recrutados junto destas comunidades já muito pobres, não é? Que têm sido afetadas pela violência. E ele diz ainda que de facto esta diocese é uma zona muito pobre, mas que ultimamente, com a descoberta de vários recursos naturais, tem sido de facto invadida, tem havido como que uma invasão de grupos exteriores armados
armados que têm com o objetivo de retirar toda esta riqueza desta zona de Moçambique. O Bispo de Pemba apela ainda nesse comunicado às nossas orações para combatermos esta tragédia que se abateu sobre toda a comunidade. Um dos mais recentes ataques ocorreu na aldeia de Naunde, onde foram mortas 7 pessoas, algumas à catanada, e incendiadas 164 casas. Os nossos colegas da Voice of America estiveram por lá e constataram que há de facto um enorme sentimento de insegurança nas populações locais. A vila costeira de Naunde, Macomia, Cabo Delgado, está devastada. Reina a insegurança depois de ataques violentos de supostos jihadistas. Os sobreviventes, que recentemente viram familiares e vizinhos mortos e suas casas incendiadas, vivem inseguros. Alguns fugiram para zonas que julgam mais seguras. Os que não saíram estão desesperados. Não sabem o que irá acontecer e querem apoio. Assim como saiu missão que devemos limpar as casas, ou o sítio onde havia casas, depois serão ajudados a ir arranjar paus, bambus para vir construir. Se eu fugisse, como é que eu ia conseguir isto? Queremos levantar as nossas casas. Sim, apoiar-nos nas nossas casas, se for possível podem chapar. Sim. A administradora de Macomia, Joaquina Nordin, acompanha as possíveis ações de recuperação e levou ajuda. Também trouxemos a solidariedade da população da localidade de Manica, que, como vê, ontem se juntaram e começaram a cortar estas estacas para ajudar a população de Naunde a erguer as suas casas. Trouxemos também uma solidariedade em termos de roupas, baldes e outros utensílios, que é uma contribuição da população de Pangá. Apesar da vontade de reabilitar as suas casas, os residentes de Macomia, tal como de outros distritos de Cabo Delgado, vivem amedrontados na sequência da onda de ataques que, desde outubro de 2017, fizeram dezenas de mortos, algumas decapitadas. Os residentes chamam os atacantes de Al-Shabaab, embora o grupo somali até agora não tenha reivindicado qualquer ação ou ligação. Estudos sugerem que o grupo pretende impor a lei islâmica em Cabo Delgado, província rica em recursos minerais. As autoridades moçambicanas dizem que prenderam centenas de atacantes, entre eles estrangeiros, mas ainda não foram revelados dados relativos aos processos instaurados. Frente a Moçambique, há uma gigantesca ilha, Madagascar, de onde é oriundo um dos cardeais nomeados recentemente pelo Santo Padre. Falo de Madagascar, pois esse prelado acaba de denunciar à Fundação AIS a existência também no seu país de um islão extremista que começa também a dar sinais preocupantes, Catarina, da mobilização da sociedade. Sim, Dom Desiré, que é atualmente então o bispo de Tuamazina, portanto é um dos novos cardeais agora nomeados pelo Papa Francisco, e ele é também o presidente da Conferência Episcopal de Madagascar. E ele fala de facto neste islão extremista que está a surgir, que está a ser introduzido em Madagascar, e ele aponta de facto o dedo a vários grupos radicais que estão a aliciar pessoas e, portanto, há também simultaneamente um projeto de construção ou de edificação de mais de 2.000 mesquitas nesta zona. Ele fala em grupos radicais e afirma mesmo que estão a ser financiados do exterior por alguns países. Que países são esses, Catarina? Bom, são os Estados do Golfo e o Paquistão, segundo o bispo, e estes países têm como estratégia, de facto, uma ascensão do islamismo em Madagascar, e ele classifica, como já disse há pouco, como uma verdadeira invasão. Dom Desiré refere nessas declarações, como a Catarina acabou de referir, que há a intenção de construir mais de 2.000 mesquitas no país, embora assegure que não haverá muçulmanos suficientes para todas elas. Esta preocupação, manifestada pelo futuro cardeal de Madagascar, revela-se lido em conjunto
com os recentes ataques de Moçambique, de que já aqui também referimos, que podemos estar perante uma ofensiva regional que poderá revelar-se, Catarina, uma ameaça para os cristãos. Exatamente, Paulo. E Dom Desiré diz exatamente isso, que, portanto, estes ataques violentos que temos registado em Moçambique e que aparentemente são da responsabilidade de grupos radicais, há também um sinal que há um crescente islão extremista também nas Ilhas Comores, que fica exatamente entre Moçambique e a ilha de Madagascar, e que também aqui também se verifica que cada vez mais há um grupo crescente de jovens radicais islâmicos. Ainda por terras africanas, vamos agora fazer uma viagem de alguns milhares de quilómetros até à Nigéria, onde no passado fim de semana 2 atentados terroristas causaram mais de 3 dezenas de mortos. Uma vez mais, Catarina, estes atentados têm a marca indelével do Boko Haram. Sim, foi o que todos disseram de imediato, não é? A forma de atuação não deixou dúvidas a praticamente ninguém de que seria de facto o Boko Haram o responsável por este ataque. Portanto, desta vez, como o Paulo já disse, portanto, houve pelo menos 31 pessoas morreram, várias ficaram feridas, não é? Dezenas ficaram feridas, nesta região nordeste da Nigéria, que tem sido, de facto, uma zona martirizada, neste sentido que tem sido na Diocese de Maiduguri, que tem havido tantos ataques contra as comunidades cristãs. Embora neste último ataque o alvo tenha sido, portanto, os festejos da multidão, dos festejos do fim do Ramadão que se celebrava nesse fim de semana. Estes ataques vêm demonstrar, uma vez mais, que o Boko Haram continua a atuar com relativa impunidade no norte da Nigéria, apesar das operações militares em curso por parte das autoridades. Ainda na semana passada, um edifício da Igreja Católica foi queimado por militantes islamitas durante um ataque a uma aldeia situada também no nordeste do país. E nos últimos 9 anos, esta rebelião islamita, chamemos assim, provocou, calcula-se, mais de 20 mil mortos e quase 2 milhões de pessoas foram já obrigadas a abandonar as suas casas na Nigéria. Ainda sintonizados na Nigéria, vamos agora ao encontro do padre Jude-Marie Ezego, que nos vai explicar como é tão preocupante a situação que se vive neste país por causa da ameaça islamita do Boko Haram. Um trabalho que é dos nossos colegas do Rome Reports. A Nigéria encurralou o Boko Haram, mas a ameaça está longe de desaparecer num país que tem sofrido ataques indiscriminados pelo grupo terrorista desde 2009, muito mais do que os que fazem manchete. A atividade jihadista provocou 1.700.000 deslocados, internos e refugiados que vivem em campos como este em países como o Chad, o Níger, os Camarões e que também sofreram ataques por parte de radicais. Os cristãos são o alvo deste grupo. Em 2014, raptaram 270 estudantes de uma escola de Chibok. No início deste ano, fizeram o mesmo noutra escola, raptando 113 meninas. Libertaram todas menos uma, porque era a única cristã. O padre Jude-Marie é um padre nigeriano que estuda em Roma há 3 anos. Ele diz que, apesar das ameaças, os cristãos resistem. Ainda não acabou. Infelizmente, há quem esteja por trás disto e ninguém parece ir realmente atrás destas pessoas para se pôr um ponto final na situação. Mas em toda esta crise estamos muito esperançosos de encontrar uma solução. Como cristãos, a verdade é que a fé continua a ser o fundamento da nossa sobrevivência. As Christians, the truth is that faith remains the bedrock of our survival. A Nigéria é um país rico em recursos naturais como o petróleo. No entanto, é também um dos mais corruptos e socialmente desiguais. O padre Jude-Marie afirma que esta combinação de pobreza e de corrupção faz dela um viveiro para este tipo de terroristas. A verdade é que a Nigéria é uma nação rica e abençoada. O facto de estarmos a sofrer o que estamos a sofrer agora significa que colocamos Deus de lado e decidimos deixar-nos arrebatar pelo que temos. Temos o suficiente para as nossas necessidades, mas nunca o suficiente para a nossa ganância, porque a ganância está na ordem do dia. Mais de 20 mil pessoas foram mortas pelo Boko Haram, que não apenas submete as suas vítimas a horríveis torturas físicas, mas também ao terror psicológico. No dia 25 de fevereiro de 2014, cerca de 4 grupos diferentes do Boko Haram visitaram e invadiram as suas instalações, e todos os homens que encontraram não foram apenas mortos, mas massacrados, e as mulheres foram levadas para os seus acampamentos.
Claro que aquelas que conseguiram escapar, das quais uma religiosa, contam agora a sua história. Normalmente, antes do Boko Haram atacar, enviava mensagens, cartas, sinais de que viriam. Usually, before Boko Haram would attack, from what she explained to us, they would send messages, they would send letters, they would send signals that they would come. O padre Jude Marie assegura que o martírio é a parte da essência do cristianismo, mas também pede ajuda internacional para pôr fim à violência que assola o seu país. Nesta realidade, os cristãos usam a única arma que conhecem. Rezar pelos que estão na linha da frente para que perseverem, se mantenham firmes e não percam a fé, e rezar também pela conversão dos que estão por trás disto, porque, como Cristo disse na cruz, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Eles realmente desconhecem a luz de Cristo. O sacerdote explica que uma grande parte da missão da Igreja na Nigéria será ajudar as gerações futuras a acreditar que o novo país é possível. Da Nigéria vamos agora para as Filipinas, onde prossegue uma onda de violência contra a Igreja Católica. Uma semana depois de um padre ter sido agredido violentamente na província de Laguna, os filipinos choram agora o assassinato de mais um sacerdote, o terceiro, Catarina, desde há 6 meses. É verdade, Paulo, 3 padres assassinados em 6 meses. Portanto, agora este padre, o padre Richmond Villaflor Nilo, de 40 anos, que pertencia à diocese de Cabanatuan e foi assassinado em plena igreja, portanto, no passado dia 10 de junho, ao lado do altar, quando se preparava para celebrar a missa, na igreja de Mayamote, portanto, situada na cidade de Zaragoza. Portanto, os autores do crime fugiram do local de imediato e até agora as autoridades ainda não os conseguiram identificar. A Conferência Episcopal das Filipinas condenou de imediato mais este assassinato, afirmando num comunicado que nenhum padre, nenhum ser humano merece ser morto com tamanha brutalidade, desrespeito e impunidade. Os responsáveis pela diocese local mostraram-se também disponíveis, desde a primeira hora, para cooperarem com as autoridades para a captura dos responsáveis pelo assassinato do padre Richemont, exigindo uma investigação minuciosa e imparcial do caso e a sua pronta resolução. Agora vamos centrar a nossa atenção no Paquistão. Porquê? Porque a Asia Bibi, a cristã Asia Bibi, cumpriu esta semana, na passada terça-feira, 9 anos de prisão por ter sido acusada de blasfémia. Foram, até terça-feira, 3.285 dias. 3.285 dias de prisão por ter bebido, Catarina, um copo de água de um poço. Sim, Paulo, por ter bebido apenas um copo de água no poço, de facto, ao fim destes anos todos, e parece ainda incrível como isto possa ter acontecido, ao fim destes anos todos continuamos a achar que não é possível ter acontecido isto, mas é uma verdadeira história real. Portanto, esta mulher cristã, mãe de 5 filhos, esta história tem corrido o mundo e graças, portanto, a esta enorme campanha internacional que tem havido, ela ainda não foi, de facto, assassinada, enforcada, não é? Em que ponto é que está neste momento este processo? Bom, atualmente este caso está nas mãos do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão e, portanto, estamos a aguardar neste momento esta decisão. Portanto, em princípio será o próprio magistrado, o que é Mian Saqib Nissar, portanto, a proceder à avaliação deste processo e, portanto, que foi um recurso interposto pelos advogados da Asia Bibi, portanto, teremos que aguardar. Não sabemos quando é que irá acontecer esta decisão. Recorde-se que o caso de Asia Bibi está pendente de uma decisão há anos. A cristã foi acusada de blasfémia em 2009 por ter bebido, como já aqui dissemos, um copo de água de um poço, tendo sido posteriormente condenada à morte por enforcamento por um tribunal de primeira instância, isto foi em novembro de 2010. Mais tarde, já em 2014, o Tribunal de Lahore confirmou essa condenação à morte, sentença que foi depois suspensa em julho de 2015 pelo Supremo Tribunal. Em outubro do ano passado, este caso voltou à barra do Tribunal para a apreciação do recurso interposto pela defesa de Asia Bibi, mas um dos juízes pediu dispensa. Este caso tem gerado, de facto, fortes manifestações, tanto a favor como contra a sua libertação, tendo havido, inclusivamente, ataques contra altos responsáveis governamentais que se atreveram, Catarina, a defender a Asia Bibi. Exato, ainda em maio passado temos o caso de um ministro do governo paquistanês, Hassan Iqbal, que foi ferido a tiro após uma reunião que teve com os cristãos em Naraval, no Punjab.
exatamente sobre esta questão desta famosa lei da blasfémia, e o autor desta tentativa de assassinato, Habib Hussein, depois de ter sido detido pela polícia, disse exatamente isto, que assumiu como militante de um partido extremista, radical islâmico, e que não vê forma de alterar desta lei da blasfémia. Depois, já em 2011, o governador Salman Taseer, assim como o ministro Shahbaz Bhatti, foram ambos assassinados exatamente por terem também defendido publicamente esta mulher. O caso de Asia Bibi tem gerado uma enorme campanha de solidariedade a nível internacional, com a Fundação AIS a procurar mobilizar todos os recursos possíveis para se assegurar a saída da prisão e o regresso a casa desta cristã de 52 anos e mãe de 5 filhos. Maciej Grabiza e Michael Kroll fizeram um grande documentário sobre Asia Bibi. Nós vamos agora ver o essencial desse trabalho, que é uma produção do Serviço Missionário Salesiano. Je m'appelle Asia Norin Bibi. Je suis une fille de rien, comme on dit ici. Une simple paysanne d'Itanwali, un minuscule village du Pendjab dans le centre du Pakistan. Asia's troubles began here in her village. She was working in the fields alongside local Muslim women. They claimed she insulted the Prophet Muhammad. Je n'ai jamais tué, jamais volé. Et pour la justice de mon pays, j'ai fait bien pire. Je suis une blasphématrice. After 18 months of imprisonment, she was given a letter with the death sentence. Nobody was there to ask what was happening. Asia and other women used to work at this garden. When Asia tried to go and fetch water for them, they stopped her and they said, "No, we won't drink water brought by you." ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ। मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने आगे से कहा हमने सही कुत्तों को पानी देते। अल्लाह ने जुर्रत हमें अता की है, अपने हाथों से हम बंदूक चलाना भी जानते हैं, गोली मारना भी जानते हैं, और गुस्ताख का गन्ना काटना भी जानते हैं। Cette histoire est tellement ahurissante que, sans avoir les éléments, on ne peut pas saisir comment on peut se retrouver d'un seul coup condamné à être pendu pour avoir bu un verre d'eau. C'est juste ahurissant. Suleiman Taseer was governor. He was killed. Shahbaz Bhatti was the minority minister. He was killed. Why? Because they both were in favor of Asia. If this issue is forgotten, I think it's more possible that Asia Bibi could be killed in jail, that Asia Bibi could be free. Do Paquistão vamos agora para a República Democrática do Congo, pois país, aliás, que tem sido tema em debate aqui na Igreja do Mundo, o programa da Fundação AIS, por várias vezes. E um dos temas de debate tem sido por causa dos protestos encabeçados pela Igreja para o afastamento de Joseph Kabila do poder. O seu mandato terminou em dezembro de 2016. Protestos que têm gerado uma onda de violência por parte das autoridades, com mortos e feridos, muitas vezes mesmo junto das igrejas. Vamos para a República Democrática do Congo, apesar de irmos agora até Montreal, no Canadá,
pois foi por lá, na paróquia de Nossa Senhora de África, que esteve Monsenhor Ambongo, o bispo de Kinshasa. A paróquia de Nossa Senhora de África recebe uma rara visita. 2 bispos celebram a missa e pedem orações para o seu país em crise. Lorsque l'appétit du pouvoir, l'appétit de l'avoir prend le dessus. O Monsenhor Ambongo acaba de ser nomeado bispo de Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Ele está no seio da luta por parte da Igreja Católica, que exige a demissão do presidente Kabila, no poder desde 2001. Por vezes, estas pessoas têm as mãos manchadas de sangue, têm medo. Depois de perderem o poder, vão dar-se conta. Isso dá medo e não querem ir embora. O país está a desfazer-se. Dir-se-ia mesmo que o Congo é um não-Estado. O povo congolês, atualmente, sente-se completamente abandonado. Os bispos conseguiram resolver a última crise em 2016, forçando a presidência e a oposição a assinar um acordo que previa eleições, sem Joseph Kabila. Mas o presidente negou o seu compromisso. A Igreja, então, abandonou o seu papel de mediadora. O lutar da Igreja não é ser neutra entre uma potência e os pequenos que por ela são massacrados. O papel da Igreja é estar ao lado dos pequenos, daqueles que sofrem. Quando o povo tenta exprimir-se, respondem-lhe com balas, e balas reais. Ao rejeitar as últimas eleições, Joseph Kabila lançou uma ofensiva contra os seus opositores. A tortura, o desaparecimento tornaram-se a norma. Segundo a ONU, em 2017, as execuções sumárias dispararam em 250%. Perante esta violência, a Igreja decidiu interferir no conflito. Os bispos organizaram missas anti-Kabila e marchas populares. A polícia não hesita em sitiar as igrejas para dispersar a multidão. A luta continua. Temos de continuar, mas de forma pacífica, com o terço. Os congoleses também se mobilizam em Montreal e desejam que os países que enviam milhões de dólares para a RDC, como o Canadá, intervenham para fazer cessar o massacre. Em cada manifestação pacífica há assassinatos. Há mortes. O povo fez a sua parte. A comunidade internacional também tem de nos acompanhar. Isso não nos deixa dormir, porque sabemos exatamente o que é que se passa. Deixar de ter água, eletricidade, segurança, ver os militares por todo o lado, ver matar e violar, é terrível. Na opinião das mulheres, todos beneficiam com o desconhecimento da guerra no Congo, pois isso permite explorar a baixo custo minérios como o coltão, utilizado nos telemóveis. O contribuinte do Quebec é capaz de influenciar os decisores para os fazer compreender que se há som nos nossos telemóveis e nos nossos automóveis elétricos, está na hora das mães congolesas, das mães do Quebec, que levam os seus bebés na barriga, saberem que, em alguns lugares, há crianças que morrem. No Congo, as crianças podem morrer por trabalhar nas minas, como crianças soldados ou, atualmente, por ir à missa. A oração dos congoleses não chega. O presidente Joseph Kabila prometeu eleições para dezembro de 2018, mas recusa-se a deixar o poder, o que apenas provoca mais cólera. A única porta de saída pacífica é permitir o povo ir às urnas e expressar-se. Mas se o impedirmos de o fazer, acreditamos que neste momento isso possa funcionar como uma bomba relógio. Agora vamos até à Venezuela, pois a campanha de que falámos aqui na semana passada, Uma Panela de Sopa, está a ter um grande impacto junto dos nossos benfeitores e amigos, muito provavelmente também pela grande proximidade que existe entre o povo português e o povo venezuelano, não esquecendo, claro, a enorme comunidade portuguesa ou luso-descendente que vive neste país sul-americano.
Na verdade, cresce de dia para dia o número de pessoas atingidas pela fome neste país, que está a atravessar provavelmente a crise mais grave de toda a sua história. E, como eu disse, tem sido a Igreja, através de diversas estruturas e organizações, a providenciar a ajuda de emergência para as populações mais afetadas. E uma dessas organizações é, claro, a Fundação AIS, que lançou uma campanha intitulada, Catarina, Uma Panela de Sopa. É verdade, Paulo, e com esta iniciativa que a Igreja já conseguiu fornecer 150 panelas, e aqui panelas temos que dizer entre aspas, claro, porque é assim que se chama esta campanha, mas no fundo são cantinas. Ou seja, estas panelas que já falámos aqui traduziram-se em cerca de 15 mil refeições para 15 mil pessoas, e o objetivo, Paulo, é duplicar este número até ao fim do ano. O país está a atravessar uma das maiores crises económicas e políticas da sua história, e os sacerdotes e as irmãs, as religiosas, estão a fazer, podemos dizer assim, os impossíveis para apoiar, para acompanhar, para consolar o seu povo. A situação, podemos dizer, é mesmo muito grave. Vamos tentar traduzir o que se passa para os nossos telespectadores. Vamos a números, Catarina. Segundo o último relatório da Caritas, da Venezuela, a inflação alimentar superou os 1.300% em 2017. Da mesma forma, o Fundo Monetário Internacional estima que a inflação será este ano de 13.000%. A mais elevada do mundo. O que é que isto significa? Bom, Paulo, isto significa o caos, não é? O caos total no dia-a-dia e uma pobreza extrema e uma miséria extrema que se tem assistido na Venezuela. E para quem nos está a ver lá em casa e para ter uma ideia da situação, eu tenho aqui alguns números comigo que partilho com todos. E, por exemplo, um cabaz básico para alimentar uma família custa o equivalente a 50 salários mínimos. E isto é assustador, Paulo, sabendo que no passado dia 1 de maio o salário mínimo nacional da Venezuela passou de 1,3 milhões de bolívares para 2,5 milhões de bolívares. Ou seja, houve um aumento de 95% no salário mínimo, mas este já foi o 9º aumento de salário mínimo desde janeiro do ano passado. Portanto, já por aqui podemos ver a dimensão desta tragédia. E depois podemos nos perguntar, será que este aumento terá trazido alguma diferença no bolso dos venezuelanos? Não, a resposta é não. E podemos dar aqui alguns exemplos, Paulo. Por exemplo, 1 quilo de frango, e quando há, claro, temos que falar também desta escassez de alimentos, custa 1,5 milhões de bolívares, ou seja, 1 quilo de arroz, por exemplo, custa 600 mil, 2 rolos de papel higiênico custam 500 mil e uma garrafa de água custa 200 mil. O dinheiro na Venezuela é, portanto, apenas papel, não vale nada, perdeu o seu valor. Estes dados, estes exemplos que a Catarina acaba de nos dar, ganham ainda mais impacto se pensarmos, por exemplo, no tempo que um venezuelano precisa para trabalhar, para conseguir comprar, por exemplo, 1 quilo de frango. Eu sei que a Catarina já fez estas contas. Quantos dias de trabalho é que são necessários, por exemplo, para um venezuelano conseguir levar para a sua casa 1 quilo de frango? Paulo, não são dias, são semanas de trabalho que ele precisa para conseguir. São exatamente 6 semanas de trabalho que um venezuelano precisa para levar um frango para casa. 1 quilo de frango, não é um frango, é 1 quilo de frango. Depois, cada venezuelano, portanto, precisa de 1 mês e meio para conseguir comprar, então, este frango para se alimentar. Então, e se for, por exemplo, 1 quilo de arroz, ou de açúcar, ou meia dúzia de ovos, ou 1 litro de leite? Bom, Paulo, nós fizemos as contas para podermos agora aqui partilhar com os nossos telespectadores e, de facto, o resultado é esmagador. E, portanto, o Paulo falou de 1 quilo de açúcar ou de arroz. Muito bem. Portanto, um venezuelano precisa trabalhar para comprar cada um destes produtos entre 2 a 2 semanas e meia. E para os ovos precisa de 2 meses e meio de trabalho e para levar apenas 1 litro de leite para casa precisa trabalhar pelo menos 1 mês e meio. Nós vamos insistir muito por aqui nas próximas semanas, nesta campanha, pois é muito urgente ajudarmos a Igreja de Venezuela, ajudarmos o povo venezuelano a ultrapassar esta crise terrível em que o país está mergulhado. Há pouco falámos na campanha Uma Panela de Sopa, que é um instrumento de ajuda direto e imediato para as populações que passam mais necessidades. E vamos ser muito diretos, para as populações que passam fome. Catarina, como é que os portugueses, quem nos está a ver lá em casa, podem ajudar a Fundação AIS para ajudar nesta ajuda de emergência à Igreja da Venezuela? Bom, Paulo, o que eu peço a quem nos está a ver neste momento lá em casa é, de facto, que entre em contato connosco, porque é uma situação de emergência, é uma situação extrema. Portanto, entrem em contato connosco através dos nossos telefones ou através do nosso site, perguntem o que é que nós estamos exatamente a fazer, como é que nós podemos ajudar esta Igreja da Venezuela, porque é tão importante. E o apelo que nós recebemos da Igreja da Venezuela é, de facto, um SOS. De facto, só a Igreja neste momento é que está junto à população e é só a Igreja que poderá, de facto,
facto ajudar esta população a sair desta miséria em que vivem, desta pobreza extrema, em que não têm qualquer forma de aceder a alimentos e, portanto, é de facto estes padres, estas irmãs, que diariamente consolam não só espiritualmente, mas também materialmente esta população que precisa. E por isso o desafio para quem nos está a ver lá em casa neste momento é ligue-nos, entre em contato connosco e ajude de facto esta igreja, que é uma igreja muito pobre e que precisa muito da nossa ajuda neste momento. Da Venezuela a atravessar talvez a crise mais profunda da sua história, vamos agora até à Síria. Ainda não é ao encontro da irmã Miri, já lá iremos. Para já vamos conhecer um rapaz, uma criança de 10 anos, chama-se Jad Abed e desconhece o que significa viver em paz. Ele tinha apenas 2 anos quando começou a guerra na Síria. Desde então, a casa onde vivia foi destruída por uma bomba, assim como a escola, o bairro, grande parte da cidade. Mas o que Abed mais lamenta é a morte de um dos seus amigos, que agora diz está no céu. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. Tem apenas 10 anos. A guerra roubou-lhe a inocência da infância, o prazer das brincadeiras ao ar livre, as gargalhadas descontraídas com os amigos. Tudo. A guerra tirou-lhe também a casa, a escola e até a vida de um amigo. Um dos melhores amigos. Mesmo que a guerra acabasse agora, neste preciso instante, Jad Abed já não iria conseguir ser apenas uma criança. Jad Abed nasceu há 10 anos na cidade de Alepo, uma das mais martirizadas na guerra da Síria. Alguns bairros ficaram completamente desfigurados, tal a violência das batalhas que ali aconteceram. Recordo o ruído das bombas a caírem perto de nós e uma que explodiu no telhado da nossa casa, fazendo com que parte do edifício desmoronasse. O meu pai tirou-nos logo de lá e levou-nos para o sítio onde vivemos hoje. Não podemos regressar a casa, pois está quase toda destruída. Espero que os meus brinquedos estejam intactos. Quando Abed revolve a memória, lembra-se invariavelmente de um Natal, em que a guerra estava mais encarniçada, em que os mercados estavam meios vazios, em que não havia nada, nem pão. Foi ainda antes da sua casa ter sido destruída. Uma noite, nesse Natal, recorda Abed, começámos a ouvir assobios e gritos pedindo às pessoas para virem para as ruas. Iria haver algum ataque? O que seria? Os meus irmãos e eu estávamos aterrorizados, porém depressa demos conta que estavam a chegar umas carrinhas com uma ração de pão para cada família. Foi um dos natais mais duros. A guerra na Síria entrou já no 8º ano. Os combates agora estão confinados apenas a algumas regiões, onde resistem ainda bolsas de grupos rebeldes. Alepo é considerada como a cidade mártir, tal foi o grau de destruição que se verificou a algum dos seus bairros. Jad Abed pede-nos para rezarmos por todas as crianças sírias que, como ele, não puderam viver tranquilamente a sua infância. Ele não quer brinquedos, nem roupa ou guloseimas. Nada disso. Pede-nos paz. Precisa que a guerra desapareça para sempre, que deixe de ser um pesadelo. Jad Abed é uma criança e pede-nos que rezemos por todas as crianças sírias, para que possam viver o resto das suas vidas sem medo, sem o ruído das bombas, em bairros em ruínas. Precisamos de paz para podermos curar as nossas feridas e regressarmos o mais depressa possível a uma vida normal. Jad Abed tem apenas 10 anos. Estas são palavras difíceis de imaginar numa criança. Abed pede-nos paz, pois conheceu como poucos o horror da guerra. Perdi um amigo, um bom amigo que morreu num bombardeamento quando estava à espera do autocarro escolar. Agora tenho um amigo no céu, que vai contar a Deus o que está a acontecer aqui na Síria. Jad Abed tem apenas 10 anos. Agora sim, vamos para Cara, vamos para o Mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Na semana passada, se recordam, esta jovem religiosa portuguesa recordou os tempos de paz em que as irmãs iam até às montanhas para apanharem ervas aromáticas para a cozinha. Só que a guerra impediu isso, mas como nos últimos tempos tem sido de relativa acalmia, elas decidiram que não haveria problema e foram serra acima. Será que conseguiram? E precisamente o que aconteceu foi que nós estávamos a colher e depois fomos em passeio e queríamos ir, o nosso chefe levou-nos a escaladar uma das montanhas e depois os soldados viram-nos e não, deixam. Então ele dizia, mas porquê? Não há nada, ele está limpo, não sei o quê.
São 10, eu tenho que esperar o dia todo aqui. Pois havia quem tivesse medo. Os soldados, o que é que eles estão lá a fazer? Por que é que eles não descem logo? Eles ainda nos atiram de cima e não sei o quê. E depois, uma vez que chegámos em baixo, eles disseram, nós aqui limpámos em baixo, mas em cima das montanhas ainda não vimos se há minas ou não, e agora, como houve muita chuva, não sabemos se elas escorregaram e não sabemos onde é que estão. Não vão às montanhas, fiquem aqui em baixo. Isto para dizer que pode acontecer ainda peripécias, apesar de a guerra parecer estar um bocadinho longe, mas nunca se sabe se podem acontecer acidentes. Vamos continuar pela Síria. Agora vamos ao encontro de uma refugiada curda de 111 anos que teve de fugir do país por causa da guerra. Laia é o nome dela, vive desde o final do ano passado na Grécia. Eu gostaria de poder voltar para casa, em Kobane, e tenho um sonho, rever os netos. Vamos ao encontro de Laia, um trabalho dos nossos colegas das Nações Unidas. نوتنا النور موت قبل نجي خوارمة هوتنا أتشمه نوت ماذا المرخمة أنا دور غمانة Da Síria vamos agora até ao vizinho Iraque, dois países que conheceram nos tempos recentes a mesma fatalidade, a violência extrema, o terrorismo jihadista, o ódio aos cristãos. Cristãos que foram forçados a fugir, a abandonar tudo o que tinham para salvarem tantas vezes as próprias vidas. É preciso não poupar nas palavras. Há pouco falámos na fome na Venezuela, pois aqui no Iraque e na Síria houve uma tentativa de genocídio dos cristãos. Procurou-se erradicar a presença cristã nesta região bíblica. Ainda hoje, no Iraque, se sente o cheiro dessa violência, como o padre Luís Montes, missionário do Instituto do Verbo Encarnado, nos vai agora explicar um trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. Los cristianos de la llanura del Nínive han celebrado la Pascua. Os cristãos perseguidos no Iraque não se consideram heróis. Acreditam que fizeram o que tinham de fazer. Os cristãos da planície de Nínive celebram a Páscoa assim, ainda nas ruínas das igrejas, queimadas pelo Estado Islâmico, como esta, em Caracas. E assim, sem medo de caminhar novamente pelas ruas das quais tiveram de fugir, quando o grupo terrorista entrou para os assassinar. Pouco a pouco, estão a regressar aos seus lares, depois do exílio, forçado ao qual foram submetidos, ainda que nem todos estejam dispostos a correr o risco de que outro Daesh volte a ameaçá-los. O problema é que ainda faltam muitos regressar. Por exemplo, em Carambesh, uma aldeia cristã, havia cerca de 800 famílias cristãs e até agora somente regressaram 300. Faltam muitas. Algo está mal. Estima-se que cerca de 300 famílias não voltarão. Quer dizer que uma aldeia de 800 famílias terá apenas 500 de volta. Se calcula que unas 200 más volverán. Es decir, que de un pueblo de 800 familias, en total va a ser repoblado por 500 solamente. O padre Luís Montes, sacerdote do Instituto do Verbo Encarnado, recolheu estas imagens que mostram as ruínas da tragédia depois da fuga dos terroristas. Destruíram tudo à sua passagem, em primeiro lugar, tudo aquilo que estava relacionado com o cristianismo. Apesar de terem poucas razões para regressar, porque muitas aldeias ficaram reduzidas a escombros, os cristãos estão a regressar, apesar da ferida ser muito profunda. Foram demasiados anos de sofrimento. Ouvimos a falar e a chorar, mas têm sempre uma palavra de agradecimento a Deus.
reconhecem que Deus os ajudou e mesmo nos casos mais tristes das pessoas com familiares assassinados, conseguem ver a providência de Deus. A sua fé não está em questão. O problema é que todas as guerras insensatas foram causadas por interesses humanos e eles já não confiam. O problema é que todas estas guerras insensatas han sido causadas por interesses humanos e eles já então não confiam. O Padre Montes, no Iraque, mantém-se muito ativo nas redes sociais, em grupos como Amigos de Iraque, SOS Cristãos na Síria ou Nazarenos Perseguidos. Graças a pessoas do mundo inteiro que entram em contacto com ele, sabe que o sofrimento de todos estes cristãos está a ser um exemplo para muitas pessoas. Não somos nós a ajudá-los a manter a sua fé. São eles que nos ajudam a nós a reforçar a nossa fé. Não se consideram heróis. Acreditam que fizeram apenas aquilo que tinham de fazer. Este exemplo tão forte, tão impregnado do amor de Jesus Cristo, que nem lhes passa pela cabeça a possibilidade de renunciar a Cristo, está a produzir muitos frutos no Ocidente, nas pessoas que tomaram conhecimento destas histórias. Na planície de Nínive, a situação está a regressar ao normal mais rapidamente, mas vai demorar muito mais tempo em cidades tão feridas como Mossul, onde ainda há cadáveres nas ruas. Até agora, apenas 20 famílias regressaram ao lugar onde há 3 anos havia milhares. Os cristãos pedem proteção ao governo para poderem viver em paz na terra que lhes pertence desde o século I. Estamos quase no fim do nosso programa. Vamos agora centrar a nossa atenção num texto, num artigo publicado no Diário Notícias pelo padre Anselmo Borges. Este sacerdote e professor de filosofia tem 73 anos e 50 de sacerdócio. E escreveu sobre o quê? Sobre a perseguição aos cristãos no mundo, uma perseguição de que o padre Luís Montes nos falava mesmo agora. Um texto que é também uma reflexão e uma denúncia de uma realidade silenciada. O padre Anselmo Borges é um pensador, uma figura importante da Igreja em Portugal, e nós falámos com ele ao telefone, a propósito, obviamente, deste artigo. Eu escrevi este texto exatamente porque há uma imensa perseguição aos cristãos no mundo e trata-se de uma realidade dramática, como acaba de dizer, esquecida, e nomeadamente esquecida no mundo ocidental. Ora, se realmente nós temos tão a peito e bem o diálogo interreligioso, se temos tão a peito e bem a defesa dos direitos humanos, devemos estar atentos àqueles lugares, àquelas situações, àquelas pessoas que veem esses direitos, e o primeiro direito humano é exatamente o direito à liberdade religiosa, que veem esses direitos esmagados. E esmagados não apenas porque a liberdade religiosa não é respeitada, mas são cristãos que são martirizados. Disse, os números são claros, que haverá 100 mil mártires cristãos por ano. Foi o padre Anselmo Borges, numa entrevista ao telefone, que iremos retomar no próximo programa, em que este sacerdote e professor destaca também a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação AIS na denúncia em Portugal das questões de perseguição aos cristãos, da perseguição religiosa no mundo de hoje. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, por isso é tempo para irmos já espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet.
Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, Alfredo Mendes de Almeida passou o testemunho ao músico Luís Roquete. Vamos agora escutar a sua mensagem. Olá a todos, boa tarde. Queria agradecer o convite do desafio pelo Alfredo Mendes de Almeida. A passagem bíblica que para mim pode servir como exemplo é esta. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestido. E depois, terminando, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, esta passagem bíblica a mim fez-me primeiro escrever uma música que hoje em dia muita gente a canta, que é o Vou-te Mostrar, que fala exatamente desse desprendimento das coisas do mundo face àquilo que Deus nos pede e àquilo que Deus nos propõe, que é a libertação, não é? Que é libertar-nos de tudo o que nos escraviza, de tudo o que nos afasta dele e começarmos a tomar mais atenção às coisas simples da vida, à natureza, à palavra que Deus tem para nos dar todos os dias, à forma como vivemos com os outros e o que é que podemos fazer de diferente, ao sorriso que pomos na cara todos os dias, às coisas simples. Acima de tudo, esta passagem bíblica fez-me viver, por exemplo, a Eucaristia e a palavra que Deus me dá todos os dias de uma forma muito mais simples do que eu pensava. E, portanto, o exemplo que me foi dado e que eu gostaria de transmitir é essa simplicidade que a palavra de Deus nos dá a cada dia e que só temos que nos abrir a mente e abrir o coração para essa simplicidade. Quero convidar a minha querida amiga e prima e também na área da música, a minha companheira, que é a Maria Durão, para o próximo desafio. Muito obrigado. Foi o Luís Roquete e para a semana cá teremos então Maria Durão, que é terapeuta e compositora. Estamos mesmo no fim do nosso programa, daqui a instantes vamos ver o Papa Francisco no vídeo do mês, mas antes disso vamos recordar ainda a peregrinação anual da Fundação AIS, que é aberta, Catarina, a todos os benfeitores e amigos da Fundação AIS. É verdade, e mais uma vez este ano teremos a nossa peregrinação anual aqui a Fátima, com todos os amigos e benfeitores da AIS. Será no próximo dia 16 de setembro. É um dia de oração, de partilha, de convívio e por isso todos os que nos estão a ver lá em casa será também um dia, porque não, uma oportunidade para nos conhecerem pessoalmente, para estarem connosco pela primeira vez e de estarem, de facto, num dia em que vamos todos juntos estar em comunhão com esta igreja que sofre, com esta igreja perseguida. E por isso deixo este convite e este desafio, quem quiser estar connosco, para nos ligar através do nosso telefone ou através do nosso site para saber mais informações e para se inscrever também para este dia, então no próximo dia 16 de setembro, aqui em Fátima. Obrigado, Catarina. Antes de irmos ver o Papa Francisco no vídeo do mês e porque estamos em pleno campeonato do mundo de futebol, vamos agora, tal como prometido no início do nosso programa, ver qual é a seleção da AIS. Sim, é que é precisamente isso. Nós juntamos alguns dos nossos colegas, dos nossos parceiros no terreno, pessoas que todos os dias fazem a diferença junto dos que mais sofrem, dos que são perseguidos, e criamos a nossa seleção, a Seleção Internacional da Fundação AIS, que representa o nosso trabalho em mais de 140 países. Nós temos treinador e tudo. Vamos agora descobrir aos poucos quem são os nossos Cristianos Ronaldo. Para já vamos, com a ajuda do nosso colega, o Paulo Simões, desvendar dois elementos da equipa da ajuda à igreja que sofre, a guarda-redes e o defesa central. A guarda-redes é a irmã Annie de Mergian. Assim como a missão básica do guarda-redes em manter afastados os golos,
Também o dever vital da irmã Annie, como defesa, é repelir os atacantes e bloquear-lhes os ataques. Ser ágil e flexível para afastar os golpes do destino de centenas de famílias em Alepo, Azak e Damasco, na Síria. A sua missão principal é evitar que a fome, a solidão ou a doença ultrapassem os seus defesas e os derrotem, uma vez que ela é a última linha de defesa da equipa. As Irmãs de Jesus e Maria têm de controlar a situação a nível técnico e tático para bloquear esses ataques do mal, seja com apoio médico ou para satisfazer necessidades básicas como a alimentação, roupas e sapatos. A irmã Annie está em constante comunicação com a sua equipa de voluntários para chegar à vitória contra uma guerra que dura há mais de 7 anos, com o intuito de esmagar o espírito dos cristãos da Síria. Ficámos a conhecer a nossa guarda-redes. Vamos agora ao encontro do cardeal Nzapalainga, que é o defesa central. Uma posição essencial, o arcebispo de Nzapalainga é aquele que devota todas as suas energias em neutralizar a oposição. Onde o ódio e a incompreensão procuram controlar o campo de jogo na República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo, o cardeal e arcebispo da capital, Bangui, vai para o campo, disposto a pôr a vida em risco e a responder aos ataques violentos dos rebeldes Seleka e Antibalaka, ambos grupos radicais com o objetivo de inflamar o conflito interreligioso. Com a sua mensagem de paz e reconciliação, o cardeal Nzapalainga está a reprimir o mal que atacou uma das regiões do mundo mais esquecidas e negligenciadas. Acabámos de tomar conhecimento de 2 dos jogadores da seleção da Fundação AIS, uma seleção presente em mais de 140 países do mundo. Na próxima semana vamos conhecer mais 2 jogadores, pelo menos mais 2 jogadores. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim, tempo apenas para a mensagem do Santo Padre, em que ele nos vai dizer que a internet é um dom de Deus. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. E assim, com o Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo programa, se Deus quiser.